Tem dias que a gente se sente travado. O corpo quer agir, mas a mente fica girando no mesmo lugar. Você pensa, repensa, cria cenários, se preocupa com tudo que pode dar errado. E quando percebe, o tempo passou e você não fez nada. É como se tivesse ficado preso dentro da própria cabeça, tentando encontrar a saída num labirinto de pensamentos. A verdade é que pensar demais cansa, drena energia, tira a coragem de agir. E quanto mais você pensa, mais confuso tudo parece. Se isso já aconteceu com você, e provavelmente já, fica comigo. Hoje vamos falar sobre como calar essa bagunça mental, encontrar clareza e agir com confiança. E vamos fazer isso com a ajuda de um cara que não podia se dar ao luxo de pensar demais. Musashi, um samurai que enfrentava inimigos reais, mas entendeu que a maior batalha era dentro da mente. Se você sente que está preso em pensamentos que te paralisam, esse vídeo é para você. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque as ideias de hoje podem mudar a forma como você lida com seus próprios pensamentos. Quando pensamos em batalhas, logo imaginamos guerras, espadas ou inimigos de carne e osso. Mas existe uma guerra silenciosa que acontece todos os dias dentro da nossa cabeça. É a luta contra os próprios pensamentos. E o mais curioso, a maioria das pessoas nem percebe que está perdendo. Musashi, o lendário samurai japonês, enfrentava lutas onde um segundo de distração podia custar a vida. Mas ele sabia que o maior inimigo não era o homem à sua frente, era a própria mente. A dúvida, o medo, o excesso de pensamento. Tudo isso podia ser fatal. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você já se sabotou antes mesmo de tentar? Quantas ideias ficaram só na sua cabeça porque você ficou esperando o momento certo? A mente, quando descontrolada, é como um inimigo invisível. Ela te enfraquece por dentro, aos poucos, sem você perceber. Por isso, o primeiro passo para vencer o overthinking é reconhecer que ele está aí. Aceitar que nem todo pensamento merece atenção e que, às vezes, o melhor que você pode fazer é agir, mesmo com dúvida, porque a dúvida só some quando você se move. Já reparou como pensar demais dá a sensação de que você está sendo produtivo? Parece que está se preparando, analisando tudo, pensando nas possibilidades. Mas, na real, tudo o que você está fazendo é rodar em círculos. É como ficar acelerando um carro no neutro. O motor faz barulho, mas você não sai do lugar. O excesso de pensamento não resolve, só atrasa. A mente começa a imaginar todos os riscos, os julgamentos, os erros possíveis. E de tanto prever o pior, você nem tenta. Musashi viveu em uma época onde pensar demais custava a vida. Ele aprendeu a decidir rápido, agir com clareza e confiar no que treinava. Porque a ação limpa a mente. Quando você age, o pensamento se organiza. Quando você trava, ele vira um caos. É importante entender que clareza não vem antes da ação. Ela vem durante. Você não precisa saber tudo para dar o primeiro passo. Às vezes, o que falta não é mais reflexão, é movimento. E o que te parece confuso agora pode fazer todo sentido quando você começar a andar. Um dos maiores combustíveis do overthinking é a busca pelo momento perfeito. A gente quer começar quando tiver certeza, quando não houver risco, quando tudo estiver claro, fácil e garantido. Mas sabe qual é o problema? Esse momento nunca chega. A perfeição é uma ilusão que te mantém parado, e enquanto você espera por ela, a vida passa. Musashi dizia que há mais de um caminho para o topo da montanha, ou seja, não existe só uma forma certa de agir. Não tem só uma escolha certa, um único jeito de vencer. Quando você entende isso, a pressão diminui. Você para de se cobrar por fazer tudo do jeito ideal e começa a aceitar que errar faz parte do caminho. Esperar pelo cenário perfeito é como esperar o mar ficar calmo para aprender a nadar.
não faz sentido. O que você precisa é começar onde está, com o que tem. Se der errado, você ajusta. Mas se nunca tentar, nunca vai saber. É melhor dar um passo torto do que continuar paralisado por medo de falhar. A mente da gente funciona como uma sala. Se ela está cheia de tralha, não tem espaço para mais nada. E o problema é que muitas vezes a gente enche essa sala com coisas inúteis, discussões nas redes sociais, comparações com a vida dos outros, medo do que os outros vão pensar, notícias que não mudam nada. Tudo isso vai ocupando espaço mental. E aí, quando surge algo importante, um projeto, uma decisão, uma ideia, sua cabeça já está tão cheia que você não consegue focar. Musashi era direto. Não faça nada que não seja útil. Pode parecer duro, mas é libertador. Quando você começa a cortar o que não serve, a mente fica mais leve. Você começa a ter clareza do que importa de verdade. E isso vale para tudo. Hábitos, conversas, conteúdo que consome, até pessoas. Cada coisa que você elimina abre espaço para algo que realmente te ajuda a crescer. Se hoje sua mente está cheia demais, talvez seja a hora de fazer uma faxina. Porque clareza não se encontra no meio da bagunça. Às vezes, o excesso de pensamento não vem da dúvida em si, mas de algo mais fundo. Inseguranças que você nunca olhou de frente. Medos que você esconde com desculpas. Coisas mal resolvidas que ficam sussurrando no fundo da mente. E quanto mais você tenta ignorar, mais barulho elas fazem. Musashi dizia, perceba aquilo que não pode ser visto com os olhos. Essa frase carrega um recado poderoso. A causa do seu caos mental pode estar em algo invisível, escondido dentro de você. Quando você para e observa com sinceridade, começa a perceber o que está alimentando a confusão. Às vezes, não é a situação que é difícil, é o que ela ativa em você. Não é sobre o que está acontecendo fora, mas sobre como você sente por dentro. Por isso, antes de tentar calar a mente à força ou fugir dos pensamentos, experimente entender de onde eles vêm. A clareza começa quando você tem coragem de olhar para dentro, mesmo que o que veja não seja fácil de encarar. A gente nem percebe, mas está o tempo todo se comparando com quem tem mais dinheiro, mais seguidor, mais resultados. A comparação virou hábito. Você olha para o lado e sente que está atrasado, que não está fazendo o suficiente, que deveria estar mais longe. E isso pesa. Cria um ruído constante na mente que te faz duvidar de cada passo. Mas Musashi nos ensina algo diferente. O único adversário real é quem você era ontem. Se hoje você é um pouco mais forte, mais calmo, mais focado do que ontem, você venceu. É simples, mas profundo. A comparação com os outros te afasta da sua jornada, te distrai, te enfraquece, porque você começa a jogar um jogo que não é seu. O foco precisa ser em você, no seu ritmo, na sua evolução. Quando você muda o olhar para dentro, o barulho externo perde força. E aí, cada passo vira vitória. Não importa se é pequeno. O que importa é que é seu. E isso já é mais do que o bastante para continuar avançando. Uma das maiores causas de ansiedade é essa mania de querer tudo agora. Resultado agora, resposta agora, mudança agora. A gente foi treinado para correr, para acelerar, para não esperar. Mas Musashi dizia, há um tempo certo para tudo. E isso não tem nada a ver com passividade, tem a ver com sabedoria. O samurai não atacava a qualquer momento. Ele observava, sentia, esperava o instante exato. E quando agia, era com precisão. A vida funciona do mesmo jeito. Às vezes, você está se cobrando por algo que ainda está amadurecendo. E essa pressa só te deixa mais confuso. Confiar no tempo das coisas não é se acomodar, é agir no presente sem se torturar pelo que ainda não chegou. Quando você entende isso, a mente desacelera.
Você para de brigar com o relógio e começa a respeitar o ritmo do seu próprio crescimento. A ansiedade perde força, porque você entende que tudo tem um tempo, e o seu tempo também vai chegar. Você já sentiu seu corpo travado sem motivo aparente? Ombros duros, respiração curta, noites mal dormidas. Muitas vezes, isso é a mente pedindo socorro. O pensamento em excesso não afeta só o que você sente. Ele afeta como você vive no corpo. Musashi dizia: não deixe o corpo ser arrastado pela mente, nem a mente ser arrastada pelo corpo. Isso significa equilíbrio. Quando a mente está em caos, o corpo sente, e quando o corpo está negligenciado, a mente perde força. É uma via de mão dupla. Por isso, uma forma poderosa de acalmar a mente é cuidar do corpo. Movimento, respiração, descanso, tudo isso limpa o ruído mental. E o contrário também vale. Quando você desacelera os pensamentos, o corpo responde. É impressionante o quanto a gente se sente melhor quando encontra harmonia entre o que pensa e o que faz. Corpo e mente são aliados. Se você quer clareza, precisa cuidar dos dois. Porque não dá para ter foco com um corpo exausto, nem paz com uma mente acelerada. Musashi não se tornou um mestre por sorte. Ele treinava todo dia, mesmo quando não havia luta à vista, porque ele sabia que a verdadeira força nasce da repetição. Isso vale também para a mente. A clareza que você busca, o foco, a calma, tudo isso pode ser treinado, mas a maioria das pessoas espera sentir vontade para começar, espera estar bem, espera o dia certo, e enquanto espera, continua presa nos mesmos padrões. A disciplina é o que separa quem pensa de quem realiza. Pensar com clareza é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela precisa de treino. Comece com pequenas rotinas, um momento de silêncio no dia, uma lista curta de prioridades. Um tempo para refletir sem distrações. Não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Quando você treina sua mente todos os dias, mesmo que por pouco tempo, ela começa a se organizar. E o caos que parecia impossível de controlar começa a perder espaço. O treino traz leveza, e a leveza traz poder. Você pode passar horas pensando, planejando e organizando tudo na cabeça, mas só vai entender de verdade quando fizer. A ação é o filtro da mente. É ela que separa o que é real do que é só medo. Musashi não era só um filósofo, ele era um homem de ação. Ele entendia que, por mais que a mente fosse afiada, era o movimento que mostrava o caminho. E com você é igual. Às vezes, tudo o que falta é um primeiro passo. Pequeno, imperfeito, mas real. É nele que a confusão começa a se dissolver, porque quando você se move, você aprende. E quando aprende, a mente se organiza. Não espere se sentir pronto. Isso talvez nunca aconteça. A prontidão nasce na prática, não na teoria. A vida não responde a quem pensa demais. Ela responde a quem se arrisca, mesmo com medo, mesmo com dúvida. E quanto mais você age, mais confiança constrói. A clareza que você procura não está no fim do caminho. Ela aparece enquanto você caminha. Chegamos ao fim desse vídeo, mas o que realmente importa começa agora, com você. A gente falou de overthinking, de excesso de pensamento, de travas mentais, e talvez você tenha se identificado com muitas dessas coisas. Mas não precisa se sentir preso a isso. Você não está sozinho nessa batalha interna. A mente pode ser caótica, mas também pode ser treinada. Pode ser sua inimiga, mas também pode virar sua maior aliada. O que vai definir isso são as escolhas que você faz a partir de hoje. Escolhas simples, pequenas, mas consistentes. Cuidar do seu corpo, observar seus pensamentos, cortar o que não serve. Agir, mesmo com medo. Musashi dizia que vencer a si mesmo é o maior dos desafios. E ele tinha razão, porque vencer a si mesmo não acontece em um dia. Acontece todos os dias.
no silêncio, na disciplina, na coragem de continuar mesmo quando parece difícil. Então, não espere mais. Dê o primeiro passo agora. Comece pequeno, mas comece. E lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. A transformação que você quer já está dentro de você. Só está esperando que você escolha agir.